Olá pessoal, tudo bem? Nessa palestra a gente vai responder a pergunta: por que gamificar treinamentos corporativos? Tanto a prática da gamificação quanto a aprendizagem baseada em jogos tem sido largamente utilizada, tanto nos ambientes corporativos quanto em ambientes escolares, sempre ligadas a práticas de aprendizagem. E a nossa ideia aqui é procurar destrinchar um pouco essa metodologia enquanto uma metodologia andragógica. Então, a minha ideia é fazer um paralelo entre a andragogia e a gamificação para a gente conseguir entender por que essa prática é tão eficaz. Eu sou a Ana Barbosa, eu sou psicóloga, a minha carreira foi toda trilhada no ambiente corporativo e eu fiz durante esse período um MBA em gestão de pessoas, uma pós-graduação em design instrucional e recentemente terminei um mestrado na área de psicologia do desenvolvimento. Durante a minha carreira, eu consegui entender que o que eu mais gostava era me dedicar à aprendizagem das pessoas e, juntando com essa atuação profissional, primeiro em algumas grandes empresas e depois eu saí desse ambiente corporativo, mas não saí tanto assim, porque acabei fundando a minha própria empresa de consultoria e, basicamente, a minha atuação e os meus estudos passam pela psicologia do desenvolvimento, junto com os processos de aprendizagem. Eu estudo também sobre metodologias ativas, e dando um foco especial na aprendizagem baseada em jogos e na gamificação. Também design de aprendizagem, sempre com foco em educação corporativa. Então, hoje a gente vai falar por que gamificar treinamentos corporativos, porque a minha experiência é maior nessa área. Poderia ser por que gamificar as aulas, né? Então, acho que, mas com isso, talvez qualquer pessoa, mesmo que não atue com treinamentos corporativos, possa ter insights para outros contextos e outras áreas de educação. Bom, só para a gente começar, falei para vocês que antes eu atuava em empresas, né? E agora eu fundei a minha própria consultoria. A minha consultoria se chama Ludothinking. E na Ludothinking a gente acredita, a nossa frase aqui: para aprender é preciso se emocionar. Durante muito tempo a gente acreditava, como psicólogos, como neurocientistas, se você pegasse os artigos antigos, se focava muito numa aprendizagem. Quando você falava de aprendizagem, basicamente os artigos só descreviam aspectos cognitivos. Hoje em dia, os artigos e o próprio entendimento sobre aprendizagem, a gente já consegue dizer com muita firmeza que a aprendizagem tem a ver com a cognição, mas a aprendizagem também tem a ver com a afetividade. Então, uma experiência de aprendizagem que seja realmente eficaz, ela tem que ter um aspecto cognitivo, que mobilize o cognitivo, mas ela também tem que ter um aspecto que mobilize a afetividade. Então, a aprendizagem passa necessariamente pela emoção. Então, a ideia de colocar jogos no contexto educacional, de aplicar gamificação e outras experiências que tenham um efeito mais uau, que a gente fala, se justifica por isso, porque a gente precisa mobilizar essas duas instâncias, o cognitivo e o afetivo, para realmente ter uma educação eficaz, que as pessoas realmente lembrem daquilo ao longo do tempo. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, destrinchar aqui durante essa palestra. Na minha empresa, a gente trabalha tanto com jogos digitais quanto com jogos analógicos, mas hoje em dia, principalmente com esse contexto, né, da educação à distância e também da introdução de novas tecnologias no contexto da educação corporativa, a gente também trabalha com realidade aumentada, com aplicativos gamificados para aprender pelo celular. Temos uma metodologia própria, que é o Pixel Wall. Então, assim, o mundo é um mundo de possibilidades trabalhar com metodologias ativas na educação e que mobilizem essa afetividade. Então, aqui a gente vai falar especificamente sobre os jogos, sejam eles digitais ou analógicos. Na Luda, a gente sempre brinca que a nossa missão é salvar o mundo dos treinamentos chatos. Então, a ideia é que a gente saia de um contexto em que as pessoas estão dormindo, que o treinamento seja enfadonho,
Para um contexto, quando a gente pensa em pessoas jogando, a gente pensa em pessoas que estão concentradas, formando estratégias, pessoas que estão se divertindo e rindo. A ideia é tornar o momento de capacitação e os treinamentos corporativos mais divertidos e mais engajadores, para daí melhorar os resultados da empresa, porque pessoas melhor preparadas, bem preparadas, elas vão conseguir resultados também muito melhores. A resolução de problemas melhora, tudo é um efeito cascata. Se você investe nas pessoas, isso também tem um retorno. Uma pesquisa da ABTD de 2016 fala de um contexto que justifica também a utilização de jogos pelo seguinte: o índice de evasão de treinamentos corporativos no Brasil, lá em 2016, quando a ABTD fez a pesquisa, era de 30,77%. E aí, ainda dentro dessa pesquisa, tem um dado que mostra que o índice de retenção do conhecimento é de apenas 23%. Logo, se a gente pensa que a cada R$1.000 investidos em treinamento corporativos, a gente teria um investimento que é aproveitado de somente R$161, porque parte das pessoas evadem, das que não evadem, a quantidade de retenção do conhecimento é apenas 23%. Então, você tem um número muito baixo em relação ao investimento, um valor muito baixo que é realmente aproveitado. Então, pensando nisso, a ideia de utilizar essas metodologias é para justamente aumentar e melhorar esse retorno do investimento. Tem algumas outras pesquisas também que falam que cerca de 10% do desempenho das pessoas é desenvolvido por meio da aprendizagem estruturada. Então, a gente tem aí esses outros 90% que são desenvolvidos por meio de outras metodologias, que não só aquela aprendizagem que a pessoa vai lá, escuta, é algo muito mais mão na massa. Um outro dado de pesquisa que eu acho muito interessante é que as pessoas lembram por volta de 20% do conteúdo após um mês de treinamento ou curso. Então, imaginem, a gente tem o tempo todo acesso a muitas informações. Então, como fazer com que os nossos cursos e treinamentos sejam realmente lembrados pelas pessoas, sejam informações úteis? E um outro dado também que é bastante interessante é que menos de 20% do treinamento é transferido para o trabalho. Então, pensem que esse é um dado de pesquisa não nacional, é um dado mais, que fala muito mais de uma população global, mas imaginem que a gente precisa realmente olhar para as metodologias de treinamento e das metodologias que a gente tem utilizado para a aprendizagem para melhorar esses resultados. Se somente 20% do treinamento é transferido para o trabalho, o que tem de errado aí? Será que esse treinamento está usando uma metodologia ativa? Será que esse treinamento está conseguindo informar algo que realmente faça sentido para o dia a dia na prática? Então, a utilização de qualquer metodologia de aprendizagem ao utilizar essa metodologia de aprendizagem, observando os princípios da andragogia, a gente tem muito mais chances de ter sucesso e conseguir melhorar os nossos índices de desempenho e de retenção do conhecimento. Então, o nosso tema de hoje, ele gira em torno de metodologia, gamificação, retorno de investimento, porque no contexto pós-pandemia se tornou muito urgente que as empresas encontrem novas maneiras de se comunicar, tanto com os clientes internos e externos. A gente vai focar aqui na gamificação e na aprendizagem baseada em jogos, porque além de muitos dados de pesquisa que mostram que essa é uma metodologia que realmente transforma, a gente vai falar também sobre como que a gente consegue traçar um paralelo entre essa metodologia e os 6 princípios da andragogia. E aí, para a gente abrir ainda fazendo um aquecimento para o tema, não sei se vocês já viram, essa é uma anedota do mundo corporativo, na qual o CFO, pergunta ao CEO: o que acontecerá se nós investirmos em desenvolver o nosso pessoal e então eles nos abandonarem? E o CEO responde:
E o que acontecerá se não investirmos e eles ficarem na empresa? Então, o investimento em práticas de treinamento e desenvolvimento, ele se justifica porque são as pessoas que transformam a realidade organizacional. Então, a gente precisa de pessoas que estejam cada vez mais preparadas, a gente precisa saber comunicar as nossas metas, saber comunicar o que a gente quer das pessoas e também como que elas desenvolvem essas competências e sobre o próprio desenvolvimento de competências para que a gente consiga uma equipe preparada, porque é uma equipe preparada que leva a bons resultados. Dito isso, eu gosto de sempre usar essa frase do Einstein, que ele fala que loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então, no contexto da pandemia, a gente viu muitas empresas fazendo lives, treinamentos online, muitas vezes com metodologias tradicionais. E observaram pouco engajamento, pouco resultado da ação, mas para que a gente tenha engajamento e resultados vindos a partir de programas de educação corporativa, a gente não pode fazer tudo igual. Aquelas metodologias tradicionais, elas têm ainda o seu espaço, mas cada vez mais é importante investir em novas tecnologias, em novas metodologias ou na remodelagem de coisas que já existem. Por exemplo, a utilização de jogos em treinamento não é uma coisa nova, a gente já faz isso desde os anos 80, 90, final dos anos 80, mas a gente precisa entender como era utilizado e fazer um salto aí, né? Não é fazer tudo igual, mas como que a gente utiliza jogos nesse ambiente mais digital? Como que a gente pode desenvolver metodologias para realmente tocar as pessoas? E agora, com a utilização de redes sociais, a gente tem aí muitos concorrentes pela atenção dos nossos treinandos. Então, a gente não pode fazer tudo igual. A gente tem que sair desse status quo e pensar metodologias novas. E aí, pensando nisso, pergunto para vocês, qual que é a grande sacada da área de educação? Qualquer área de educação, assim, o que é vocês podem pensar aí durante esse momento que vocês estão me ouvindo. O que vocês acham que um bom professor, ele entende? O que ele sacou? Na minha opinião, a área de educação corporativa ou qualquer outra educação, né, escolar, a grande sacada é um conceito que a gente usa no empreendedorismo, que é o job to be done, né? Que é o trabalho a ser feito. Acho que essa imagem, ela consegue ilustrar um pouco do que eu quero dizer. Quando uma pessoa compra um skate, ela não está comprando um conjunto de peças com uma tábua em cima. Na verdade, ela está comprando essa experiência que vocês veem na parte direita. Ela está comprando a diversão, ela está comprando o que ela vai ter com aquilo. E para mim, a grande sacada da educação corporativa é que ela tem que preparar o colaborador para o trabalho a ser feito. E ele precisa saber performar quando for necessário. Então, eu coloco sempre essa imagem do paraquedista, porque a ideia de um treinamento, por exemplo, de gestão de riscos, não é só informar o que é gestão de riscos ou quais são as etapas, mas é de fato que quando tiver uma situação que um risco precisa ser gerido, que o colaborador, né, o nosso funcionário, né, como queiram chamar, que essa pessoa consiga fazer essa gestão da melhor forma possível e realmente de uma forma eficaz. Então, ao invés de a gente ficar pensando às vezes em conceitos, como que a gente consegue ao máximo aplicar esse conteúdo para a prática para que a pessoa tenha instrumental para usá-lo quando for necessário? Nesse sentido, uma coisa que a minha sócia sempre diz que acho que é uma sacada da área de educação é que uma experiência de aprendizagem é como uma jornada. E no fim dessa jornada, não é apenas saber mais, mas fazer mais. Então, você vai passar um conteúdo pro seu funcionário, pro seu colaborador, e no final ele não tem só que saber aquele conteúdo, mas ele tem que saber fazer mais com aquele, né, com o uso daquele conteúdo. Pensando nisso,
essa coisa do gap que a gente vai entrar agora, por si só, ela já daria uma palestra inteira. Mas eu achei importante repassar, ainda que rapidamente, porque algo que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando de educação corporativa é identificar quase que como um raio laser, de forma muito minuciosa, qual é o gap. Eu já dei essa palestra em algumas empresas e essa parte do gap é sempre uma que as pessoas falam, nossa, mas realmente acho que o gap que eu estava pensando que o meu programa de educação corporativa ia abarcar, na verdade o gap não é esse. Então a gente tem que pensar o gap antes de escolher qual é a metodologia, porque é a partir do gap que foi identificado que você vai saber qual é a melhor metodologia para ser usada naquilo. Então, entre o aprendiz e o futuro aprendiz, que é ótimo, que sabe resolver uma situação, existe um gap. E existem diferentes tipos de gap e a gente precisa identificar o gap para conseguir desenvolver boas experiências de aprendizagem. O primeiro gap é o gap de conhecimento ou informação. Esse gap é o primeiro que eu apresento, porque geralmente todo mundo que vai fazer um treinamento ou dar uma aula assume que essa é a lacuna que todo mundo tem. Que se o aluno tem a informação, ele consegue realizar. Por exemplo, ensinar vendedores a criar uma proposta de produto para potenciais clientes. Os vendedores precisam ser capazes de escolher qual produto atende melhor às necessidades de um cliente. Então, quando chega uma demanda para mim, eu analiso aquela demanda e aí eu preciso ter conhecimento para saber qual tipo de treinamento, qual tipo de metodologia eu devo indicar. Só que o que faz ter a informação sem saber como e quando usá-la é como ter uma câmera incrível, mas ainda tirar fotos ruins, porque você não tem as habilidades necessárias para usá-la. Por exemplo, um vendedor competente é aquele que tem as informações certas, que tem a prática, que tem as competências e tem a atitude. Então, saber fazer algo vai muito além de ter somente as informações certas. Então, para o gap de conhecimento, quais são as perguntas que a gente precisa fazer? Quais são as informações que o aluno precisa para ter sucesso? Quando, ao longo do trajeto, eles precisarão dessas informações? E quais formatos suportariam melhor isso? Então, pode ser que para um treinamento de segurança do trabalho ou um treinamento de gerenciamento de projetos, as pessoas precisem de conhecimento. Mas, para que a gente faça uma boa experiência de aprendizagem, essas 3 perguntas têm que ser respondidas e elas têm que ser organizadas de forma coerente dentro do seu treinamento. O segundo gap é o gap de habilidade. Acontece porque as pessoas recebem o conhecimento ou em um livro ou em uma aula, mas não têm a oportunidade de praticar e desenvolver as habilidades. E a gente sabe que ter habilidade é diferente de ter conhecimento. Você pode ter todas as informações sobre como, por exemplo, pular de paraquedas. Mas se você nunca tiver feito isso ou vivido essa experiência na prática, muito dificilmente você tem a habilidade para pular de paraquedas. Então, como que a gente sabe se o nosso treinamento passa por um gap de habilidade? É razoável pensar que alguém pode ser proficiente sem prática? Se sim, então não é uma habilidade. Se não, então você sabe que os seus alunos precisarão de prática. E aí, o que a gente tem que pensar? O que os alunos vão precisar praticar para desenvolver as proficiências necessárias? Onde estão as oportunidades de praticar? Por exemplo, você tem um treinamento de fechamento de caixa. Somente saber as informações vai ser suficiente? Provavelmente não. Então, durante o treinamento, tem que ter momentos em que as pessoas possam praticar possam praticar para desenvolver essa habilidade. O terceiro gap é o de motivação, que é um gap também muito comum, que é quando alguém sabe o que fazer, mas escolhe não fazer. E aí, a gente tem algumas possibilidades para que isso aconteça. A pessoa pode realmente não acreditar no resultado ou no destino, pode ser devido à ansiedade ou preocupação com a mudança, o resultado não faz sentido para a pessoa, e às vezes as pessoas se distraem ou ficam fora de foco.
Isso acontece muito em mudanças de sistema, isso acontece muito em treinamentos de segurança do trabalho, né? Muitas pessoas não usam EPI. Por que elas não usam? Muitas vezes é uma motivação que está envolvida ali, porque ela não entende porque ela precisa usar aquilo. Então o resultado às vezes não faz sentido. Então quando a gente vai fazer um treinamento, a gente precisa observar também se o maior gap é esse ou se esse gap faz sentido ali naquele contexto. E aí, um exemplo que eu gostaria de dar para vocês, essas são duas listas que, como vocês podem ver, tem escrito a mesma coisa e somente o que muda é a fonte. Uma é uma fonte um pouco mais cursiva e a outra é uma fonte um pouco mais séria. Essa é uma pesquisa do Song de 2009 e quando ele mostra essas duas listas para as pessoas, mesmo as listas estando escrito a mesma coisa, na lista que tem a letra mais cursiva da esquerda, as pessoas dizem que essa, e ele pergunta, qual que você acha que é mais difícil? As pessoas nem percebem que está escrito a mesma coisa e elas dizem que a lista da esquerda é mais difícil de aprender. E aí a gente fica pensando, nossa, por que isso acontece? Porque até o modo como escrever, a fonte que você usa no treinamento, pode fazer diferença para as pessoas. Então, no gap de motivação, a gente tem que pensar qual é a atitude do aluno em relação à mudança. Eles serão resistentes às mudanças na prática? Então, a gente tem que pensar nisso. Um outro gap é o gap de ambiente. Às vezes o caminho em si não é configurado para que as pessoas tenham sucesso. Então a gente tem que pensar, existem materiais e referências de ajuda para apoiar o aluno quando eles voltam para o ambiente de trabalho? A mudança está sendo reforçada ao longo do tempo? Então, o que no ambiente está impedindo o aluno de ser bem-sucedido? O que é necessário para apoiá-los no sucesso? Então, aqui a gente começa a pensar em práticas pós-treinamento, em reforço da aprendizagem, suporte ao aluno. O que a gente pode dar para essas pessoas? E a gente também tem, às vezes, o gap de comunicação, que às vezes alguém não está realizando, não é devido à falta de conhecimento, mas porque eles têm direções ruins. Então, como que a gente claramente comunica as nossas metas? Como que podemos comunicar o nosso conteúdo da melhor forma? E aí, pensando em tudo isso aqui que eu disse, o que você pode fazer com essa informação? O que podemos fazer é diversificar a abordagem da aprendizagem dependendo do assunto a ser aprendido. Então, aqui é o principal, acho que vocês saírem daqui com essa ideia muito clara de que diferentes gaps e diferentes conteúdos pedem abordagens diferentes. Então, quanto mais você diversificar a abordagem de aprendizagem, provavelmente mais sucesso no seu treinamento você vai ter. E agora a gente chega naquela parte que eu disse que é importante fazer um paralelo entre a gamificação e a andragogia. A gente tem de um lado a pedagogia, que é aquele processo de aprendizado infantil, que geralmente a gente tem um professor no centro passando conhecimento. E do outro lado a gente tem a andragogia, que é o processo de aprendizagem do adulto, e onde o foco é o aluno. E a partir dele a gente vai construindo as nossas práticas. Na andragogia, a gente tem 6 pilares, que a gente vai falar de um por um daqui a pouco. E esses são os pilares para que a gente possa ensinar os adultos. O porquê conhecer e porquê aprender, a autonomia do aluno, a importância da experiência, engajamento na aprendizagem, foco na vida real e a motivação para aprender. E eu vou decidir fazer esse conteúdo em forma de memes para que a gente nunca se esqueça. Geralmente em conferências de desenho instrucional e de treinamento e desenvolvimento a gente ouve isso, mas para que a gente lembre mais, a gente vai utilizar aqui esses memes que é diferente para que a gente possa lembrar. Então, o primeiro princípio da andragogia é a necessidade de saber. Por que a pessoa deve aprender com esse conteúdo? Qual ganho ela vai ter? Os benefícios e as vantagens do processo de aprendizagem precisam estar claros para o aluno. Então, se fosse um meme, seria: se eu não souber o que eu vou ganhar com isso, eu nem saio de casa. Então, como o próprio nome fala, essa necessidade de saber o aluno tem que ter muito claro qual é a vantagem, qual é o benefício dele saber aquilo.
E com isso, provavelmente o seu treinamento vai ser muito mais eficaz. E se a gente pensasse, fazendo um paralelo com a utilização de jogos, eu estou trazendo alguns exemplos, mais para ficar claro a exemplificação do conceito. Mas teve um projeto que a gente precisou fazer um jogo para treinamento de motoristas. E nesse jogo a gente explicava o porquê que seguir a política de segurança, ao seguir a política de segurança, um objetivo muito claro e uma situação se materializava dentro do game. E aí depois eu tinha um motorista que estava fazendo esse treinamento há mais de 30 anos, ele disse o seguinte: agora eu entendi para que serve a política de segurança. Então, o treinamento precisa materializar e deixar muito claro qual é o benefício para a pessoa de aprender e utilizar aquilo. Além disso, a gente observa também, depois disso, que teve uma redução no número de acidentes. Então, deixar as coisas claras, os benefícios e as vantagens da utilização do aprendizado vai fazer muito sentido. O segundo princípio da andragogia é a autonomia do aluno. O aprendiz ele tem que ser o protagonista do aprendizado. Então, é muito importante respeitar a autonomia do aluno e a sua capacidade de tomar decisões e autogestão. Então, se fosse um meme, aquela coisa, então quer dizer que a única parte do treinamento que você participou ativamente foi o coffee break, está super errado. Quanto mais a gente valoriza a autonomia do aluno e faz com que ele tome decisões e faça autogestão, também com melhor desempenho teremos. Teve um outro treinamento que eu fiz com utilização de jogo e uma pessoa disse: eu já sei tudo isso, eu não preciso fazer esse treinamento. E aí a gente colocou um jogo para que ela resolvesse um problema com a utilização daquele conteúdo. E era bem difícil, as pessoas não conseguiam. E aí, a partir disso, eles entenderam que eles precisavam praticar esse conteúdo para que quando eles tivessem uma situação que de fato não fosse dentro de um ambiente leve, de um ambiente de treinamento, eles pudessem performar. Então, quanto mais você deixa o aluno, faz com que o treinamento tenha tomadas de decisões parecidas com o ambiente real, melhor mais a autonomia do aluno vai entrar em jogo e ele vai conseguir entender que ele precisa sim tomar decisões de modo a ser mais autodidata, de modo a se comprometer com aquilo. O papel das experiências, a gente tem aí do lado o Jaquim que falou aquela frase, né, de não bota isso, o brasileiro não gosta. O papel das experiências. O conhecimento do adulto faz parte das experiências vividas e vice-versa. As experiências prévias contam muito. Então, num treinamento, a gente precisa sempre valorizar o conhecimento que as pessoas trazem e construir novos conhecimentos a partir desses conhecimentos. E também colocar ao máximo as pessoas para experimentarem. Então, a gente recebeu um super desafio uma vez, que foi produzir um treinamento com um jogo de tabuleiro para médicos. E as pessoas sempre falam: nossa, mas os médicos não vão se engajar nisso. Só que era um assunto bastante delicado e a gente tratou aquilo dentro de um ambiente de game. E aí a gente ouviu algum feedback que era assim: nossa, eu não tive vergonha, eu me senti à vontade para trocar experiências com os colegas. E era justamente o que a gente queria, que as pessoas trocassem experiências. E na troca de experiências, eles aprenderam muito mais. Então, valorizar o conhecimento do aluno, muitas vezes é também promover ambientes e promover um modelo que favoreça a troca de experiências entre os próprios alunos, porque a partir disso você direciona e eles vão construir o conhecimento de uma forma mais leve, mais interativa e que eles se sintam também valorizados. O quarto princípio é o engajamento com a aprendizagem. O adulto fica disposto a aprender quando sabe que aquilo vai ter um impacto nas suas ações do dia a dia. A partir do instante que o aluno tem consciência da contribuição do aprendizado no seu cotidiano, ele se engaja com maior afinco nos estudos. Então, aquele meme do John Travolta olhando para os lados, sem saber direito o que está fazendo, você tem que comunicar claramente
como o adulto, como o seu treinamento vai ter um impacto na segunda-feira. O que o aluno vai fazer diferente na segunda-feira depois do treinamento? Como esse conteúdo tem uma aplicação? Então, a gente às vezes faz alguns jogos digitais de, por exemplo, compliance, e as pessoas têm resultados 30% melhor na auditoria. Por quê? O conteúdo é muito prático, então ela entende, nossa, acho que isso aqui eu faço errado, eu posso mudar. E depois também que as pessoas fazem, elas perguntam, às vezes, nossa, posso fazer o jogo todo de novo? Foi muito divertido fazer isso. Mas por quê? O conteúdo é interessante porque ele é o que é vivido no dia a dia. Então, quanto mais a gente traz assuntos do dia a dia e de aplicação prática, melhor também. E o quinto princípio é o foco na vida real. As pessoas aprendem melhor quando o conhecimento é contextualizado. Como esse conteúdo acontece na prática? Aí tem aquele meme do Bob Esponja, né? Muito legal, mas ninguém perguntou. Então, como que a gente consegue, às vezes as pessoas conseguem, voltando lá no nosso engajamento com a aprendizagem, às vezes a pessoa até entende e tem consciência da contribuição que aquele aprendizado vai ter no cotidiano, mas ainda assim esse aprendizagem às vezes é descolado da vida real. De algum modo, a gente não consegue colocar situações vividas no dia a dia. E aí o quinto princípio da andragogia é observar exatamente isso. Como colocar uma vivência mais na prática do que você está querendo passar. A gente tem um jogo de liderança, e aí volto a falar, tá, gente? A utilização desses exemplos é mais para conseguir traçar esse paralelo entre a andragogia e a utilização dos jogos. Tem um jogo nosso chamado Jornada Exponencial, e os líderes jogam para conseguir entender um pouco melhor das soft skills do líder do futuro. E esse jogo a gente procurou fazê-lo ao máximo, procurando mostrar situações do dia a dia. Então é muito comum a gente receber um feedback, nossa, eu passo por isso todos os dias. E aí, se você passa por isso todos os dias, esse conteúdo é mais familiar para você. Então você consegue aprender melhor e ter um melhor desempenho a partir disso. Então, pensem sempre nisso. Como eu consigo aproximar ao máximo da vida real esse treinamento que eu estou preparando? E o 6, motivação para aprender. Por ter um olhar voltado para a sua realidade, o adulto busca motivações que vão além da aprendizagem em si. As promoções de trabalho, os reajustes salariais, o aumento da autoestima, são alguns fatores que motivam os adultos a buscarem novos conhecimentos. Então, quando você entende que o treinamento vai melhorar a sua vida, né? Você fica apaixonado, você fica inspirado, você fica feliz. Então, muitas vezes, os jogos que a gente faz também vão contribuir para que as pessoas conversem entre si. A gente já fez um jogo, por exemplo, que uma pessoa deu de feedback. Pela primeira vez, meu chefe me reconheceu, porque dentro do jogo existia um espaço para que a equipe se reconhecesse. Existia uma troca de feedbacks entre as equipes. Então, às vezes, é observar isso também. Então, percebem que a partir de todos os princípios da andragogia, né, desses 6 princípios, todos eles a gente consegue responder e a gente consegue fazer uma prática que realmente contemple os princípios da andragogia utilizando os jogos. Então, se a gente tivesse que resumir e dizer por que gamificar treinamentos corporativos? Porque eles aumentam o engajamento, a determinação e a produtividade, facilitam o atingimento de metas e objetivos e tornam a capacitação mais atrativa. Então, para cada princípio da andragogia que a gente precisa observar, a gente pode colocar um elemento dentro do jogo para cumprir com esse objetivo. E aí, dentro desse contexto, a gente tem eu gosto muito dessa tirinha da Mafalda, que a professora diz, quem não entendeu, levante a mão. Aí o Manolito levanta a mão, aí a professora pergunta, o que você não entendeu, Manolito? Nada, desde março até agora. Então, a ideia aqui é que a gente aplique jogos e observe os princípios da andragogia dos nossos treinamentos para que as pessoas
né, os nossos aprendizes, né, os nossos treinandos consigam entender o que a gente quer passar e muito melhor, que eles consigam utilizar esse conteúdo na prática, no dia a dia, para resolver problemas e para conseguir melhorar as nossas organizações. Bom, esse era o meu recado. Eu espero que vocês tenham conseguido ter insights aí para a prática e para o dia a dia de vocês. Aqui estão os meus contatos, né? No Instagram, no Facebook. Vocês podem procurar pela Ludothinking. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar, o espaço está super aberto. Esse é o meu e-mail, ana@ludothinking.com. Eu estou aberta para receber os feedbacks, as dúvidas de vocês. Agradeço o convite para participar do CONAD e espero que vocês tenham um ótimo evento. Até mais!